Paz do Senhor a todos. Convido os irmãos a abrir as Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Enquanto isso, eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, dos amigos, dos visitantes. Que Deus abençoe a todos vocês de maneira especial. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim o texto: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos fazer uma breve oração. Bondoso Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti para pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações por intermédio da Tua fidedigna palavra. Que cada pessoa que aqui se encontre, que ainda chegarão, dos que estão acompanhando essa transmissão ou que ainda estarão conectando a ela, sejam alvos da Tua graça e que a Tua palavra encontre guarida em cada coração. É o que eu suplico ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos os nossos lugares. Deus em Cristo abençoe graciosamente. Meus irmãos, hoje eu quero meditar convosco na palavra de Deus fundamentada na carta de Paulo aos Efésios, texto bíblico que eu quero fundamentar com o título Vida Cristã com Propósito. Uma vez que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, eu gosto de grifar a palavra Senhor, porque Jesus é Salvador de todos os homens, diz a Bíblia, especialmente dos fiéis. Ou seja, se a pessoa aceitá-lo como Salvador ou não, isso não faz diferença, porque Ele é o único Salvador pelo qual os homens devem ser salvos. Porém, uma vez que eles reconhecem Jesus como Salvador e como Senhor, porque Senhor é a única opção que a pessoa tem quando se fala da pessoa de Cristo. Salvador, Ele é o único, querendo ou não, Ele continua sendo Salvador. E Senhor, depende de cada um de nós decidir se Ele vai ser nosso Senhor. Porque a palavra Senhor significa dono, vindo do grego Kyrios, dono. E Ele tem um servo, que é aquele que voluntariamente o serve e não possui vontade própria, porque a sua vontade passa a ser a vontade do seu Senhor. É o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E também quando ele diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que agora não vive mais ele, mas Cristo vivia nele. Então, a vontade daqueles que realmente se tornam cristãos é servir ao Senhor conforme Ele gostaria que nós andássemos neste mundo. E por isso a vida cristã passa a ter um propósito, ela passa a ter um objetivo. Haja vista que, uma vez que nós entendemos a vida cristã como um propósito, ou uma descoberta da vivência cristã, e sobretudo dos planos de Deus, a Bíblia nos revela que existe uma existência ligada à glorificação de Cristo. Paulo, escrevendo na primeira carta, capítulo 10, versículo 31, ele diz o seguinte: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória do Senhor. Ou seja, o nosso comportamento, a nossa vida, ela passa a ter um propósito que dignifica a Deus. Claro que aqui Paulo ele usa essa palavra muito direta, dizendo quer comais, quer bebais. Às vezes nós podemos achar que ela está delimitada, mas aqui ele está mostrando que desde as coisas singelas da vida e que também propicia vitalidade ao ser humano, em outros demais comportamentos, tudo nós devemos viver segundo o propósito de Deus. Porque a nossa vida cristã, ela passa a ter um propósito, ela passa a ter um objetivo. A nossa vida não é o que alguns poetas brasileiros dizem, viver por viver, ou seguir alguns cursos de acordo com a nossa vida, o nosso pensamento e o nosso intento. A vida do cristão, ela não é mais fundamentada nos seus planos, não é mais fundamentada em seus propósitos, ela é fundamentada na vontade de Deus. Para que possamos ter êxito na vida cristã e ter esta vida cristã com propósito, nós temos que experimentar a vontade de Deus para a nossa vida, discernir os propósitos de Deus para a nossa vida, pois nós não somos obra do acaso,
nós não nascemos para cumprir o que a biologia chama de ciclo vital, que é o nascimento, crescimento, reproduzimento, envelhecimento e morte. Isso é o ciclo da vida. Mas nós, além de passar por este ciclo da vida, nós temos propósito na nossa existência, principalmente uma vez que entendemos que agora somos cristãos, somos servos do Senhor. E o versículo áureo, que é o fundamento da mensagem que nós acabamos de ler, o versículo 10 de Efésios 2 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nela. Ou seja, uma vez que nós decidimos servir a Cristo, Ele é o nosso Senhor, então nós temos que agora, de alguma forma, buscar. Eu não gosto muito da linguagem perseguir, porque às vezes ela tem uma conotação diferente, mas é a palavra ideal. Devemos perseguir os ideais que Deus planejou para a nossa vida, quanto cristão, porque o texto fica claro que Deus nos criou com um propósito, como uma obra-prima. A palavra feitura no grego, ela vem de poimã, também pode ser utilizada como obra-prima. E eu acho interessante quando nós vamos falar sobre a criação, sobre o que chamamos na teologia de Bereshit, o princípio de todas as coisas, é exatamente a maneira pela qual Deus fez tudo. O teólogo Dr. Sherlock, ele diz que Deus fez tudo com o poder da palavra. Ele disse: haja e houve. Ele chamou do nada a existência, ou seja, as coisas elas foram surgindo de acordo com o poder da palavra de Deus, que nós chamamos de dínamos. E se você observar, por exemplo, nós estamos aqui em um prédio onde nós cultuamos ao Senhor, chamado de igreja. E para este prédio ser construído, existe aqui obras-prima, matéria-prima para que ele pudesse ser feito, desde areia, tijolo, cimento, ferragem, e tudo isso tem a sua origem também de onde vem, né? As poltronas às quais vocês estão sentadas, tem madeira, embora diferente, trabalhada, mas ela vem da árvore, que por sua vez vem da semente, tem uma origem. Então, o homem fez tudo isso a partir de alguma coisa. Agora Deus, Ele faz a partir do nada. Ele diz: haja e houve. Mas o que é interessante observar o poimã no texto aqui, é que o homem não, o homem Deus já fez a partir de alguma coisa. Deus não fez pelo poder da palavra. Conhecendo a grandeza e o poder de Deus, o que nós chamamos de onipotência na teontologia, que estuda os atributos de Deus, Deus poderia dizer: haja o homem, e haveria o homem. Talvez Ele usaria outro nome, porque falando de homem, vem de Adaham, terra vermelha. Então nós vamos observar que a matéria-prima do homem foi o que? A terra. Nós fomos feitos do pó da terra, a nossa matéria-prima é esta. E o que eu acho mais interessante ainda, é que Deus coloca isso como coroa da criação, mais importante da criação. Há 21 dias passados, eu disse aqui que algumas pessoas defendem, não estou dizendo para maltratar jamais os animais, os chamados pet, né, que está cada vez mais inusitado, né? Talvez vocês viram a reportagem essa semana de um boi que foi leiloado e está vivendo como pet em uma casa na cidade, em um quintal minúsculo, né, sem ter pasta, aquele habitat natural dos bois, né? Mas é chamado de pet. Então tem cada pet inusitado, tem alguns que tem que pedir aí ao povo do meio ambiente liberação e uma série de coisas, mas aqueles pets mais comuns, que são os cães e gatos, às vezes tem pessoas que se afeiçoam tanto a eles, que colocam eles mais importantes do que seres humanos e fazem algumas comparações, dizendo assim: olha, é melhor do que muita gente, uma série de coisas, né? Ele nos ama e tal. Aí vem uns críticos que dizem: ele te ama tanto que quando você deixa o portão aberto, um descuido, você vê vários anúncios aí, procura, se paga bem, né? Então se ele gostava de você, ele não tinha ido embora, né? Aí vai falar que ele é irracional. Então decide, ele é irracional e te ama, ou ele é irracional e não te ama? Que balbúrdia é essa, né? Então fica meio complexo. Mas aí eu disse aqui há 21 dias atrás, que a Bíblia diz em Mateus 6,26, que os homens, os seres humanos que Deus criou, são mais importantes que os animais. Quando ele diz: olhai para as aves do céu, né, que nem semeiam nem cegam, olhar para o lírios do campo, e ele falou aqui lá e disse: ó, se o Pai Celestial cuida de tudo isso, Ele não cuidará de vós, que tem mais valor do que elas. Então o que eu acho interessante, que se algum homem depreciar outro homem em detrimento a um animal, está tudo certo, porque mostra aí a sua hipossuficiência de pensante. Mas agora o que me preocuparia é se Deus depreciasse o ser humano, e
temos motivo para ele depreciar o ser humano, porque o ser humano, ele pecou, que até o próprio ser humano fez a pergunta antropológica, que ela é milenar e não tem uma resposta satisfatória ou conceitual finalística, que é quando Jó diz assim: o que é o homem para que tu tanto estimes e ponha sobre ele o teu coração? A palavra coração, ponha sobre ele a tua essência, a tua vontade. O que é o homem? Nós respondemos às vezes dentro da ciência, da filosofia, da biologia, da antropologia, o que é o homem. Ele tem personalidade, tem temperamento, pode usar na questão biológica a questão anatômica dele, mas enfim, nós não conseguimos ter uma resposta tão acurada do que é o ser humano. Mas o certo é que Deus pegou esse ser humano cheio de complexos, cheio de sucessos e insucessos, cheio de predicados positivos e negativos, e Ele o ama, e criou para este ser humano um propósito, para que ele pudesse seguir a partir da sua volutividade, ou seja, de maneira espontânea, decidir se entregar a Ele. E para isso é importante nós observar que, sendo tão falho como somos, e muitas vezes queremos tomar, na linguagem coloquial, rédeas, conta das rédeas da nossa vida, a Bíblia diz em Jeremias 29:11, que Deus bem sabe que pensamentos Ele tem ao nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Isso me deixa um tanto quanto feliz, porque a Bíblia também diz em Isaías 55, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, ou seja, Deus realmente tem propósito muito bom para todos nós. Agora, o grande problema é que temos uma certa dificuldade, de fato, de nos entregar a Ele. Até nos entregamos a Ele, até falamos que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o dono do nosso ser, mas em algum momento da nossa caminhada, nos deparamos com algumas adversidades, e estas fazem nos entrar em desespero, ao ponto de tentar novamente tomar o controle da nossa vida, e a nossa fé fraquejar. Lembra que quando eu falo sobre fé aqui, eu sempre gosto de fazer uma analogia, que a fé não é uma varinha de condão ou uma espécie de abracadabra que faz o milagre existir. A fé é um comportamento, é uma atitude continuada. É o que aconteceu com Abrão no capítulo 12 de Gênesis, quando fala: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Todos que estudam arqueologia e história sabem que Abrão era da região de Mesopotâmia, as primeiras civilizações do mundo, um lugar bom de se habitar e de viver. E ele foi, ouviu a voz do Senhor e saiu aparentemente a ermo e a esmo. Quando as pessoas perguntavam assim: onde você está indo, Abraão? Eu estou indo para um lugar que Deus vai vir mostrar. Parece loucura, irmão, levando todo o seu rebanho, levando a sua família para um lugar sem destino aparentemente. Olha só, o comportamento dele mostrou o quê? A fé. A fé é um modo de vida, e como eu disse anteriormente, em alguns momentos é natural que a pessoa tosqueneja ou fraqueja. Quando ele foi chegando próximo ao Egito, ele deu uma fraquejada, diz o texto sagrado. Mas dando um persalto para o capítulo 19 de Gênesis, outro momento que Deus faz depois de cumprir a promessa do filho nascer, eu vou usar um epígrafe porque a história é prolixa. Depois de cumprir essa promessa, ele fala: olha, eu quero que você me entregue o seu filho em sacrifício, o teu único filho, Isaque, é quem ama. Por quê? Deus não deixou brecha, sabia que dava para sair pela tangente e dizer: o primogênito é Ismael, vou oferecer Ismael. Então Deus foi muito direto, muito específico no propósito que tinha para com Abraão. E Abraão vai. Olha só o comportamento de fé. Em momento algum ele fala: eu vou lá porque eu sei que eu vou voltar com o menino. Ele sabia que Deus tinha uma promessa através daquele menino, fazer a descendência dele numerosa, mas ele vai. Então a fé, ela é um comportamento. O que é fé então? Eu estou crendo que Deus vai providenciar, abrindo porta de emprego, curar a minha enfermidade, salvar os meus entes queridos e entes familiares. Porém, se Ele não fazer, eu continuo com fé e continuo com a vida vívida diante dEle. O grande problema é que quem tem fé só de forma positiva, querendo que Deus invada o ente querido e ente familiar e os converta, ou que Ele faça chover dinheiro no quintal da nossa casa, essas pessoas ainda elas se frustram, porque elas não entendem o modo que Deus quer agir na vida delas. E por esta razão existe hoje, nos dias atuais, muitas fé frágil, porque as fé hoje elas precisam ser tateável, elas precisam ser em evidências de milagre pura e meramente do mundo material. E a bem da verdade, a fé ela
suplanta isso, ela vai além disso. É preciso que nós, de fato, tenhamos uma fé consistente em Deus. Se eu sirvo a Deus, eu creio que Ele pode curar a minha enfermidade, ou se Ele não me curar e não me disser porquê, eu continuo servindo a Ele. Eu não entendo o porquê, mas eu vou continuar servindo a Ele. Eu ouvi um pastor testemunhar essa semana, num recorte de podcast, pastor Cláudio Gama, e ele dizia o seguinte, que uma das maiores dores da caminhada cristã dele foi a seguinte: ele foi na casa de alguém, fazer alguma coisa lá, fazer uma oração, e ele orou para a pessoa lá, resumindo a prosa, a pessoa foi curada de câncer, e testificou a cura do câncer, Deus fez um milagre. E ele saiu daquela casa todo feliz, porque aquela pessoa que ele havia orado havia sido curada de câncer. Mas ele chega em casa, o filho dele estava canceroso e morrendo, e de fato foi a óbito com 31 anos de idade. Olha só, se não for uma pessoa que vive pela fé e da fé, ela vai dizer: não, eu vou revoltar com Deus, Deus me usa para curar todo mundo e não cura o meu filho das minhas entranhas. Que Deus é esse? Que sadismo é esse? Que maldade anunciada é esta? Mas como ele crê em Deus, ele tem que entender que existe um propósito que transcende o nosso intelecto e a nossa mente. Isto é uma vida com propósito. Como nós vamos usar os talentos que Deus nos deu para o plano dele? Infelizmente, quem não tem uma vida com propósito tem usado os talentos e os propósitos que Deus tem na vida deles para se completar, ou seja, enriquecer ilicitamente. Tem vendido os dons, tem mercadejado a fé, e não é só porque essas pessoas têm feito isso, mas existem pessoas que também querem comprar, porque a gente, me desculpe o vulgo, mete o sarrafo nos mercadejadores da fé, dos líderes religiosos que vendem coisas e etc., mas a gente esquece que desde que se fala de Deus, de poder de Deus, não existe só os profetas que vendem milagres ou usam os dons para fazer coisas erradas, mas existe os que querem corromper. Exemplo mais simples, Reis capítulo 5, quando Naamã, ele sabe da história do profeta, e ao invés dele ir lá no profeta para receber diretriz com o coração puro, aberto, dizendo: ele é um homem de Deus, ele vai me curar, Deus é poderoso e tudo, ele vai de que jeito? Primeiro ele prepara um arsenal de recursos financeiros, de ouros, pratas, pedra preciosa, para oferecer para o homem de Deus. Ele até poderia abençoar o homem de Deus, mas em outro momento, não com essa intenção, não com esse propósito. Ele tinha que ir lá para ver o que Deus tinha para ele. Qual era o propósito? Era curar, era levar, se fosse curado, e no outro tempo Deus falasse para ele: agora você vai lá e abençoa meu profeta, porque ele está cuidando de uma escola de profetas. Eu lembro que quando eu comecei meu ministério, pela bondade de Deus, ele me usou muito em milagres, e um dia fizeram um almoço, assim, a gente era pobre demais, então quando comia muita coisa em casa, era um arroz com frango, um tomate e tal, no domingo, arruma de coisa de domingo, né? Aí me chamaram para comer numa casa no dia de domingo, eu achei que era Natal, né? Porque a gente via mais coisa no Natal, né? Tanta coisa que tinha lá, tinha churrasco, tinha leitoa, tinha salpicão, eu nem sabia o que era aquilo, que era tão bom, né? Até aprendi a fazer, e tinha tanta coisa boa lá, e fez uma comida muito boa, e eu olhava para aquela mesa posta assim, só eu e mais 6 pessoas, eu falei: gente, cadê o restante do povo? É comida demais para só nós. Aí, bom, fizemos a refeição e eu fiquei preocupado: é só para nós mesmo isso aqui? Terminou a comida, o indivíduo falou assim: olha, eu tenho essa filha aqui que ela é especial, ela tem 6 anos de idade, e eu gasto com ela, isso em 1997, eu gasto com ela 12 mil reais por mês. É muito dinheiro, irmão, até hoje é muito dinheiro. E eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. E eu chamou de senhor, dizia que falando com respeito, eu era bem jovem, né? Esse dinheiro que eu gasto com ela de forma atualizada, eu te dou o resto da vida se você orar e Jesus curar ela, já que eu estou dando aos médicos. Aí eu entendi o propósito de tudo. Eu falei assim: meus irmãos, não funciona assim. Primeiro, se Deus quiser me usar para curá-la, Ele vai curar, e eu não posso, entre aspas, aposentar com isso, porque eu não estou fazendo para mim, conforme diz a Bíblia, para colher palha, feno e madeira. Então não funciona assim as coisas de Deus. E vocês agora, deixa eu dizer uma coisa, atrapalharam um possível milagre, porque é possível que, além de Deus não fazer, Ele não vai me usar para isso, porque eu não posso participar de uma situação como esta. Então eu estou querendo mostrar para vocês que às vezes a gente bate demais de um lado, mas tem do outro também.
A venda de indulgências da Inquisição, da Igreja Católica, é uma prova disso. É muito mais fácil pagar para benefícios divinos do que buscar o propósito divino para a nossa vida. É muito mais fácil Deus me enriquecer financeiramente na minha cabeça, com o meu trabalho, com a minha empresa, e eu escolher alguém bem pobre e falar: quanto você precisa aí para fazer a obra de Deus? 5 mil por mês, eu vou pagar 10 missionários. Aí Deus fala assim: estou cobrando de você a sua obra missionária. Não, eu estou pagando 5 para fazer em meu lugar. Nós estamos achando que a obra de Deus é igual à nossa casa. A nossa casa, assim, eu não quero lavar a casa, eu contrato uma diarista, ela lava a casa para mim, não é assim? A obra de Deus não, irmão, eu posso ter dinheiro. Lembra de Carlos Sturge? Vendeu a sua mansão milionária e foi viver junto aos indígenas nos Estados Unidos para levar a palavra. Ele poderia vender a sua mansão milionária, colocar em aplicação e ao longo dos anos pagar vários missionários para fazer o trabalho ao invés dele fazer, porque daria para eles viver com sobejo. Porque, por exemplo, um salário mínimo que nós vivemos com muita dificuldade aqui na nossa pátria, você banca aí 7 a 8 missionários em Moçambique para viver com qualidade de vida, porque o dinheiro metical é muito desvalorizado. Então, só para você ter uma ideia, que quando a gente entende o propósito de Deus em nossa vida, aí nós mudamos o nosso pensamento de cristandade, de ser cristão. Mas isso não é tão simples quanto parece. Eu ouvi alguém dizer, e gostei da fala dele, pego emprestada, porque hoje nós, além de termos que combater os nossos próprios dilemas, a nossa própria natureza pecaminosa. Quando eu digo natureza pecaminosa, eu não estou falando apenas de lascívia, de usura, não. Eu estou falando de uma série de coisas que envolvem pecado. A nossa natureza pecaminosa quer o mais fácil, ela quer aquilo que lhe apraz, e criaram as churches, que é os IMLs dos cristãos, que é um berço esplêndido, onde no momento da latência da alma, do culto, se adora a Deus, e lá fora vive como se Deus não existisse, e Salmo 14 chama esse povo de louco, nécios. Eles dizem em seu coração: Deus não existe. Não é que eles verbalizam como Mussolini, Hitler e outros: Deus não existe. Eles vivem como se Deus não existisse lá fora. Tem muitas pessoas que vão à igreja, dizem buscar ao Senhor, mas lá fora é uma vida vazia, não tem presença de Deus, não tem propósito na caminhada cristã. É o maior desafio nosso que quer levar o evangelho a sério hoje, é difundir uma palavra consistente, uma palavra séria, uma palavra que tem propósito. Hoje, por exemplo, as pessoas não têm propósito na vida cristã. Elas, às vezes, elas mudam de igreja, não é porque tem um propósito, não é porque quer trabalhar, quer crescer, quer aprimorar, quer desenvolver, mas é porque quer ser notadas. Existem pessoas assim hoje. Quem quer crescer e aprender, não quer massagem no ego. Muitas pessoas não têm propósito. Há dias pretéritos, se o irmão estiver me assistindo pela live, receba aí que é de graça. Ele veio até mim, um irmão, e disse: olha, eu já tinha que ser seu vice-dirigente, eu tinha que estar mais próximo, eu tenho que fazer isso e aquilo, e eu vou te ajudar. E a ajuda que ele propôs fazer foi a seguinte: descobrir o que as pessoas não gostam em mim para me contar. Eu lá quero saber, irmão, eu não vou agradar todo mundo. O meu propósito aqui não é agradar todo mundo, o meu propósito aqui é conduzi-los ao caminho da salvação e pregar o evangelho. O meu propósito, às vezes a gente brinca como amigo, eu falo: ó, irmão, eu gosto só de pamonha de sal, de doce não me serve, mas meu propósito é convencer você a gostar só de pamonha de sal. Não é de pamonha de doce, não, você gosta do que você quiser. O meu propósito é te levar para o céu, te instruir a palavra, aproximar de Deus. Mas aí as pessoas querem começar a me ajudar, mas não começa pelo mais fácil. Na função que ele queria, que é uma função muito alta aqui na igreja, após a minha, da minha esposa e do secretário executivo, que é a de vice-dirigente, a primeira coisa que deu vontade de falar a ele, a primeira coisa: seja assíduo à igreja, venha aos cultos. Não veio no domingo com Deus, não veio hoje, agora não está aqui. Se estiver acompanhando, amém, que se for uma causa justa, porque certamente talvez nem seja, porque é jovem, né? Pessoa nova. Segunda coisa, tem muitos anos que está aqui, não é dizimista, não consegue fazer nem o mais fácil, não é aluno da escola bíblica dominical. Está entendendo? Tanto que é sério a cobrança que às vezes a gente fazemos
E vivemos uma vida sem propósito, achando que o propósito é que nós tenhamos. Eu não estou dizendo que isso é pecado, me entenda, tendo condição, tendo estrutura. As irmãs, a boa parte talvez não veja, porque já teve domingo, teve ontem, eu entendo essa questão desse cansaço, mas muitas estão aqui, sabem, a dificuldade, a gente vê pelo videozinho dos recortes das redes sociais da igreja, a dificuldade que foi servir a alimentação para 200 irmãs. Para ela sentar naquele lugar, imagina mais de 500 pessoas, irmãos. Nem panela para fazer isso nós temos. Então a gente observa que o propósito de algumas pessoas na vida cristã é só a questão social. Ela é boa, não estou dizendo que ela é ruim, me entenda. É muito bom a gente ter uma comida, ter um lanchinho para fazer. Nós servimos toda quarta-feira aqui na tarde com Deus, um lanchinho. É bom, a gente conversa, confraterniza, mas esse é propósito de evangelho. A ceia lá em capítulo 11 de Coríntios teve briga. Paulo falou, quem tem fome come em casa. Irmãos, tem gente em igreja, eu sou da igreja desde que nasci. Antes de todo mundo começar a servir, já pega a sacolada de vasilhinhas de sorvete para levar para a família. Não, irmãos, é quem está aqui. Se sobrar mesmo, todo mundo repetiu, no linguajar coloquial, encheu o pandu, e a palavra é essa, é feia, mas essa, vai jogar fora? Aí você pega e fala assim, ó, já que vai jogar fora, eu quero levar para o meu marido que não veio, para o meu filho, para o meu cachorro, sei lá para quem. Mas primeiro é quem está presente. É injusto quem está presente ficar com fome, porque você quer levar primeiro para os seus familiares que não está na reunião. Crente tem mania de fazer essa coisa feia. Talvez só aqui, né? Em alguns lugares quase não tem, né? Esse negócio. Mas enfim, fica aí a didática também para aprender. Vida com propósito. É muito bom, irmãos. Essas coisas do fenômeno social, da interação, da comunhão, mas isto não pode ser reduzido ao Evangelho. Paulo escrevendo aos Coríntios 15:19, diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, ou seja, só nas coisas daqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, nossos testemunhos não podem ser pautados em porque tem que falar, mas eu não estou dizendo que esse não é o foco do Evangelho. Olha, Deus me prosperou financeiramente. Deus tem me colocado em lugares altos, eu sou uma pessoa influente. Tudo bem, para quem não era nada e Deus colocou em alguma função, tudo bem. Mas é para a glória dele, não é para a sua glória, não é para bater a mão no peito e ser um gabarola, aquele que louva a si mesmo. Qualquer lugar que Deus nos coloca tem um propósito. Você viu Deus colocando José para ser adorado? José foi para cumprir um propósito. Você viu Daniel para ser adorado? Não, foi para cumprir um propósito. Irmão, às vezes a gente fica admirado numa pessoa que está liderando, vivendo o propósito, achando que aquelas coisas que tem em volta dele é o importante. Irmão, não é. Você acha que é bom ser José? A segunda pessoa mais importante do planeta em sua época, mas teve que abrir mão da sua adolescência com seus irmãos. Mas eles brigavam muito. Irmão, é isso mesmo, eles brigam, discutem, mas se ama. Ficar longe da pátria dele, você acha que ele queria isso? Se Deus falasse assim para ele de forma bem clara, como se fosse um contrato bem meticuloso, bem detalhado: José, eu vou colocar você a segunda pessoa mais importante do planeta. Eu vou criar um cara que nunca houve até então de governador. Só que tem uma coisa, você vai largar de morar com seu pai, com a sua mãe, de conviver com seus irmãos. Você vai passar por um sofrimento assim, e vai ficar muitos anos sem ver ele. A gente lê a Bíblia assim, parece que é um dia após o outro acontecendo, né? Muitos anos, irmãos. Aí ele, não, Deus, uma outra, eu não quero isso aí para mim não. Ou seja, o propósito era maior do que os ideais de José. Os propósitos de Deus para a sua vida e para a minha vida são maiores do que os nossos ideais. E quando você vive o propósito, você não preocupa com essas coisas materiais que estão em sua volta, e isso nem te dá contentamento. O que é que Paulo diz? Se eu tenho que gloriar em alguma coisa, que seja na cruz de Cristo. O propósito de Deus, ele é supremo, é glorificar a Deus. Ou seja, o fundamento principal de toda a criação é o que? Glorificar a Deus. Devemos refletir a santidade e o amor de Deus, é o propósito, o segundo propósito. Ou seja, nossa motivação deve ser centrada em agradar a Deus e não buscar reconhecimento humano. Paulo escreve isso aos Colossenses 3, 23 e 24. Tem muitas pessoas que querem reconhecimento. Um dia eu atendi um pastor, ele veio pregar aqui, não era no prédio de lá, não é aqui não, no prédio de lá. Nós tínhamos pouco tempo que estava lá. Aquela luta ainda para terminar a obra de lá, quem estava aqui na época lembra. Trouxe uma palavra consideravelmente boa, né? Porque para mim a melhor pregação não é essa verbal, é a vida do indivíduo. Essa é a melhor pregação para mim. E terminou a mensagem, ele quis conversar comigo, eu levei ao gabinete, que era mais ou menos onde está ali o pastor Santiago na época.
E nós começamos a conversar. E ele foi contar das histórias dele, das pregações, por onde ele anda e tal. E ele falou assim, eu perguntei a ele assim, onde você está congregando? Eu fiquei sabendo que você saiu da igreja onde você estava há pouco tempo. Pastor, eu estou procurando um lugar, mas eu estou pensando em vir para cá. Só que aqui tem um problema, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o senhor pague o meu aluguel, me dê 2 tanques de combustível todo mês, e me dê tanto salário. Eu olhei para ele assim e falei, seu propósito é bom, né? Trabalhar você não quer não? Olha o propósito do indivíduo, reconhecimento. Ele falou, não, mas eu já prego, já faço e tal. Eu preciso de reconhecimento, eu não sou valorizado. Aí então você está hiper se valorizando? O que é ser valorizado para você? Então tem muitas pessoas que elas não entendem o que é propósito de Deus. É Deus que tem que ser glorificado na nossa vida. Como seres humanos, nós temos referências humanas, admiramos pessoas, mas glorificar é somente a Deus. Eu admiro muitas pessoas, como expoentes da palavra de Deus, como cristãos, pessoas que são anônimas inclusive. Mas eu fico vendo hoje muitas pessoas querendo reconhecimento, querendo glória, querendo aplausos. Primeira coisa, que ninguém precisa buscar reconhecimento. Nós muito dificilmente seremos valorizados. Nós só seremos valorizados na nossa ausência. O dia que alguém nos perder, ou o dia que nós perdermos alguém, vamos dar mais valor àquele alguém. Infelizmente é nosso. E biblicamente falando, irmãos, o que Jesus disse? O profeta não tem honra na sua casa. Isso é comum. É comum. Quando eu vou pregar em alguns lugares, eu fico tão honrado que eu fico pensando, poxa, será que esse povo está aqui para me honrar mesmo? O que é isso? Um dia eu fui pregar, estava eu e o irmão Carlos, numa cidade muito longe de estrada de chão, aquela coisa, e uma toleira, e eu vi um motoqueiro atolado, nós tentamos ajudar ele, moto atolada, eu não tinha visto até então, né? Mas atola, né? Diz que atola até mais fácil, né? Por causa depende do tipo do pneu, né? Aí o meu motorista falou assim para ele, onde você está indo? Eu estou indo ver um tal de pastor lá, e os pregar, você conhece? Aí ele deu um sorriso, falou, conheço, mas não falou que era eu, né? E depois ele viu nós lá na igreja, quando ele chegou, depois de alguns minutos depois, né? Então, tanta gente, o cara anda 60 quilômetros de moto, irmão, na chuva, para mim ver pregar. Não estou querendo que o povo me late, não, me entenda. Mas isso é uma honra muito grande. Olha só, mais de 300 que congregam aqui não veio. Por quê? Porque não deu para vir hoje, vem depois. Isso faz parte. Aí, eu vou ficar bravo com isso? Também não. Porque se Jesus não foi honrado na pátria dele, quem sou eu para ser honrado na minha pátria, irmão? Na minha casa, eu não vou ser tão pretensioso assim. Então eu estou dizendo, trazendo essa reflexão, de que eu e você não podemos ter como propósito a busca pelo reconhecimento das pessoas. Nós temos que fazer o trabalho como ao Senhor. Eu dou aula a pastores há muitos anos, eu digo a eles, né, no curso Episcopado, que tem muitos pastores frustrados. Por quê? Porque eles trabalham na obra, recebem ingratidão, incompreensão, questionamento, pessoas que estão ao seu lado morrendo por você hoje, igual Pedro estava com Jesus matando e morrendo por ele, daí a pouco estava negando ele para uma mulher, irmãos. Eu gosto de citar uma mulher, não sendo preconceituoso, mas para aquela época, se Pedro olhasse para aquela mulher, na hora que ela fez a primeira pergunta, tu estava com ele? Estava, você cala a boca, senão você não acorda vivo aqui, ó. Você vai morrer agora. Ela ia ficar calada. Você estava com ele? Não, por 3 vezes, vocês conhecem a história, né? Por 3 vezes. Mas um homem brabo que enfrentou um soldado romano, irmão. O adágio popular, ele tem coragem de mamar em onça. Porque quando um cara tem coragem de enfrentar um soldado norte-americano, ele é maluco. O melhor soldado que existe tem que ser um desses aí. O romano era o melhor da época, ele é maluco. De repente esse maluco, uma mulher pergunta, você estava com ele? Estava, por quê? Só dele falar assim, ela, não, nada não, nada não. Você já viu que tem hora que a gente faz a pessoa fazer uma pergunta, você fala firme, estava, por quê? Ele ficou com medo. O pastor Jesus tinha um valentão do lado que o negou. Eu não vou ter também? Isso faz parte. Aí tem muitos pastores frustrados. Eu não vou cuidar mais do povo, não estou nem aí, estou aqui, ó, mas é só por medo da mão de Deus pesar, mas faz de qualquer forma, ele esquece que Deus também pesa a mão por estar fazendo mal feito também.
Jeremias 48:10, ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, ou seja, relaxadamente, de qualquer forma. Mas se a gente olhar em busca do reconhecimento na psicologia, a gente precisa de estímulo, de elogios. Você é um bom marido, opa, eu vou melhorar ainda mais. Tem uns que folga, né? Se receber demais, tem que ter a medida certa. Na igreja, irmão, as pessoas estão falando, e o seu estímulo é, Efésios 3:14. Por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia que o irmão veio falar essas coisas aqui para mim, eu olhei e pensei assim, poxa, ele está na igreja errada. Ele está certo, está tudo ruim, está tudo frio. Aí depois eu conversando com um pastor, eu não vou citar o nome por ética, mas ele sabe quem é. Ele questionou porque o pastor pregando aqui, ele disse assim, olha, o avivamento nunca começou coletivo, ele começa individual e vai, espalhando. Aí foi questionar, por quê? Porque essa palavra bateu tão frontalmente, foi tão de Deus. Ontem, domingo, conversando com a esposa desse pregador, eu entendi. Ele já havia falado comigo, depois ela falou, a minha mente clareou. Eu falei, ele apanhou muito e não entendeu. Aí ele quis colocar o quê? A transferência, o esfriamento da igreja está o quê? Em tudo de menos na ausência dele, no descomprometimento dele com a igreja. Aí está tudo ruim mesmo, irmão. Aí está tudo ruim, porque a caminhada cristã, ela perpassa pelo crivo da firmeza e constância. Nesse período que ele diz que está tudo ruim, teve várias vigílias e batismo no Espírito Santo. Teve várias e várias curas, irmãos. Deus abriu portas até financeiras para várias pessoas. Mas ele não estava vendo, por causa da apostasia, da lepra espiritual, que faz a perda da sensibilidade espiritual, a cegueira nas visões, e uma série de fatores, uma vida cristã sem propósito, porque eu não consigo dizer que aqui Deus não está presente. Quantas pessoas Deus batizou no Espírito Santo? Se você quiser, pega o Instagram da igreja, dá uma voltada, que é postagem demais, mas você vai ver, aí você olha a data, que você vai entender que não tem muito tempo, que nós vimos criancinhas aqui, adolescentes, cheias do poder de Deus, do Espírito Santo. O irmão estava onde? Lá em Nárnia, e aqui estava Jesus batizando no Espírito Santo. Jesus salvando, Jesus abençoando, curando. Mas quando a pessoa quer reconhecimento, ela se chafurda na melancolia, se aprofunda no sentimento de autopiedade, de autocomiseração, e com isso perde o propósito. E o propósito da cristandade, olha só, é glorificar a Deus. Preste atenção para você não perder o raciocínio. Primeiro, Deus nos criou com propósito. Segundo, esse propósito ele é supremo, é glorificá-lo. Terceiro, é andar na obediência à grande comissão. Vocês já ouviram algum pregador dizer que o alfabeto de Deus começa com O, obedecer? Porque o primeiro pecado foi a desobediência. Desobedeceram ao degustar o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a partir de Gênesis 3:6. Ao meu ver, como teólogo, o pecado já começou no versículo 6, antes dela tomar do fruto. Quando ela olha para aquele fruto e fala todas as qualidades daquele fruto, olhou que ela era boa, que era bonita, era aquilo outro, está lá no versículo 6, e então ela desejou, pegou, tomou e deu ao seu marido, já desobedeceu. O pecado, segundo a teologia, não é ela ter degustado aquele fruto que não sabemos qual é ele, mas o certo é a desobediência. E uma vez que agora nós temos uma vida cristã com propósito, e o propósito está em Mateus 28:19-20, que é o propósito de todo cristão, isso chama sacerdócio universal. Guarda na mente, sacerdócio universal. O que é o sacerdote? É aquele que levava o pecador a Deus através do sacrifício. Agora, claro que isso se tornou uma figura de linguagem análoga para o tempo da graça, então nós somos sacerdote universal. Todos nós agora temos que levar os pecadores a Cristo, através do nosso modo de vida, glorificando a Cristo, que é o tópico que eu falei anteriormente, e indo à grande comissão. Eu não coloquei o texto na projeção, mas está aqui, a obediência à grande comissão. Eu coloquei uma crase na palavra A. Por que essa crase indica o quê? Um lugar. E qual que é o lugar? É um lugar pequenininho, irmão, pequenininho. Não é no shopping, que é muito bom, que Deus abençoa quem inventou o shopping, né? É muito bom. Não é indo ao shopping, não é indo às cidades turísticas, é muito maior do que isso. Ao mundo
e não é só, aqui tem uma linguagem que a gente chama de ambígua, dois sentidos. O mundo, primeiro, planeta geográfico, e o mundo sistêmico, onde existem pessoas que carecem ouvir da palavra das boas novas do Evangelho. E o texto diz, portanto, ide, fazei discípulos. Ide, vai. E agora fazeis, é um propósito que é continuado e simultâneo. A todas as nações, batizando-os em seu nome, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar o que vos tenho mandado. Não é guardar igual eu e você faz, pega a Bíblia na hora que chegar do culto. Alguns nem tiram do carro. Eu sei que hoje a gente tem mais de uma Bíblia. Na minha época a gente era tão pobre, que era uma Bíblia por casa e os Novos Testamentos doados pelo Gideão Internacional. Mas só eu devo ter mais de 60 Bíblias, né? Então, tem gente que deixa a Bíblia aqui na igreja, por todo lugar. Talvez deixa no carro, mas você tem outra Bíblia na sua casa, não é aquele guardado na estante, não. É o guardar a palavra, ensinar a guardar, a viver, a andar na palavra, a internalizar a palavra. Olha só, além de eu ir, de eu ganhar, eu tenho que fazer e ensinar. Ensinar pedagogos. É uma pedagogia, andando no caminho, fazendo no caminho e vivendo a palavra a qual você já vive. O que nós chamamos na teologia da evangelização de aspecto missional. Ou seja, a vida cristã, ela tem um intuito de ampliar o reino de Deus. Irmãos, é retórica a pergunta, significa que você não precisa me responder, mas refletir sobre ela. Olha só, quantos anos você tem de fé? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quantas almas você já ganhou para Jesus? Aqui a coisa pega. Aqui a situação fica difícil, a situação aperta mais. Então é fundamental nós refletir o propósito da minha caminhada cristã. Eu sou crente porque eu gosto de ir à igreja, eu quero um microfone para me cantar ou pregar, eu quero uma superintendência para me liderar, eu quero reconhecimento dos homens. Isso faz parte da questão do organograma eclesial da igreja. É importante, mas não é o foco do propósito. Uma vez que chegar até nós, devemos fazer. E isso é rotativo, não tem nenhum problema. Mas agora vamos pensar assim, além dessa questão eclesial, outro propósito. Eu não quero cargos mais não, porque isso é difícil. Mexer com gente é difícil, é melhor mexer com animal. Tem gente que diz isso. Mas eu gosto muito de ir lá, ensandecer na hora do louvor. É muito fácil ensandecer na hora do louvor, se quase um arrebatamento íntimo, aquelas músicas liberando 36 mil frequências nas nossas emoções, e aquela coisa toda. Jesus curando, abrindo porta, é bom demais, é bom, mas isso é as demais coisas. Nós estamos dando muito valor às demais coisas, que é a cura, as portas abertas e tal. Mas agora o reino e a justiça tem que ser expandido através da pregação do Evangelho. E é difícil porque além de nós resplandecer, tópico anterior, a glória do Senhor, você já parou para pensar tanto que é difícil resplandecer para cego? A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Eu não enxergo muito bem mais, irmãos, eu não sei que bagunça é essa, eu vou nos oftalmologistas, meu grau é desde que eu tenho 13 anos, 1,25, dá quase nada falando, mas aí outro médico diz que esses graus não servem para nada, é só para enganar a gente, é outra coisa mais séria, então deve ser isso, porque eu tiro o óculos aqui, irmão, tem hora que eu não estou enxergando ninguém, tem hora que eu fico confundindo um irmão com o outro, porque para mim tudo parece, tem hora, né? Se tiver a mesma altura, o mesmo peso e o mesmo estilo de cabelo, irmão, eu vou te chamar com o nome errado aqui de longe. Eu estava aqui agora, falei para minha esposa, aquela irmã lá, a fulana, ela ainda falou, está ruim mesmo, hein? Eu falei, está pior que você imagina. E olha que eu troquei o óculos, nem terminei de pagar ainda, hein? Tem poucos dias. Então, a gente observa que a situação está feia. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo, com essa sátira aí, é o seguinte, você está cheio da glória de Deus, Salmo 119, versículo 135, resplandecendo a glória de Deus, diante do seu patrão, do seu colega de serviço, do seu colega de faculdade, de escola, que está cego pelo Deus desse século. O que é resplandecer? Não é só aquela glória fulgurante, uma espécie de áurea, não. É eu olhar para você e você ser um homem fiel à sua esposa, de conduta ilibada e sobretudo cristã, e a pessoa cega pelo Deus deste século vai dizer, rapaz, você é doido, tanta oportunidade de você trair essa mulher, ninguém vai ficar sabendo não. O que tem? Ele não vai entender o seu modus vivendi.
ou seja, modo de vida. Ele não vai entender. Ou a mulher também passa por situações como esta, porque esse mundo está uma desordem total. Ainda bem que o direito penal, só se eu estiver enganado, o André que é professor me ajuda, ele não está aceitando mais a conversa, eu estava bêbado e invadia a dignidade sexual de uma mulher. Mas semana eu atendi um caso, não daqui, mas por ligação, que uma moça pedindo ajuda e misericórdia, que ela estava na casa de umas pessoas lá e tal, né? E teve que sair por causa de quê? De que foi aviltada por uma pessoa que estava bêbada. Estava bêbada, né? A gente nem sabe, né? Como é que o bêbado lembra que tem uma pessoa lá para ele incomodar, né, a dignidade sexual dessa pessoa, né? Por que ele não lembra que ele tem que tomar vergonha na cara? Larga de beber, então. Irmãos, assim, na questão, tem umas coisas que eu sou meio duro, não tem jeito, eu duro e meio, né? Dignidade sexual é código penal. Não tem conversa. Não tem conversa. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. E hoje tem muitas pessoas assim, cegas pelo pecado e transferindo a desculpa. Não, é porque eu estava bêbado, é porque eu estava isso. Então você sabe que você fica bêbado perto do juiz, então sai fora disso, irmão. Ficou bobo. Que é uma coisa tão maluca, né? O Deus é cego, tanto entendimento que o cara quer algo que vai tirar a sanidade dele. Irmão, não quero nada que tire a sanidade, não. Eu já fui levar algumas pessoas para fazer um exame de endoscopia, talvez você já fez aqui. Eles são preocupados, porque eles têm medo de chegar e confessar até o que não fez. Aí tem uns que falam assim, pastor, você já fez exame de endoscopia? Eu falei, ainda não precisou não. Nossa, mas o dia que o senhor for, o senhor tem que ir sozinho e ficar lá até o senhor sarar, né? Porque senão você vai contar o pecado do povo tudo, né? Aí eu falei, não sei, vai que eu sou igual a minha esposa. Minha esposa vai e volta, vai, muda e volta calada, né? Do mesmo jeito. Mas tem uns que realmente voltam muito alegrinho, né? Tem um irmão, ele não está aqui não, eu ia pegar no pé dele, se ele estivesse aqui, eu levei ele. Ele me perguntou mais de 100 vezes quantas horas. E passava a mão no relógio, não tinha relógio, quantas horas? Eu tenho que comprar um relógio para mim, quantas horas? Então a gente perder a racionalidade, irmão, não é algo bom. Agora, pregar para esse povo que perdeu a racionalidade, coisa que é fácil, é muito difícil. Eu estava vendo, não sei se vocês viram, tem uma mãe que faz uns videozinhos na internet, e ela mostra ensinando o filho as tarefas de casa. Aí eu vou ficar nessa que ela falou. Ela fazia a pergunta lá, conta, ela pegava os dedos e usava. Olha, eu tenho 7 aqui, 7 dedos, tirei 2, fica quanto? O menino respondia tudo de menos 5. E ela foi perdendo a paciência, eu olhando aquilo, né, aquela questão do psicólogo, vem lá no sangue na hora, para ela que sabe é fácil mesmo, mas para ela o que é isso? Porque esses números são códigos, irmãos. É igual cor. A cor preta, que é a ausência de cor, nós achamos que é cor, né, mas ela é tida como ausência de cor na ciência. A cor preta, vocês falam, a partir de hoje, essa tonalidade aqui não vai chamar preta, vai chamar amarela. Vai dar um bug na nossa cabeça. Mas daqui 100 anos, a outra geração nunca vai entender por que chama vestir preto. Tem mais sentido chamar de amarela. Está entendendo? Isso é código. Aí, eu estou usando essa analogia para você entender. Como que eu vou chegar numa pessoa que nasceu fora dos princípios de Deus, tudo que está no mundo parece ser melhor, e fala para ele servir um Deus que cadê ele? Olha aqui, irmão, nós estamos numa igreja adorando a Deus e buscando a Deus, cadê ele? Não parece um bando de maluco para o povo desse século? Depois, numa terça-feira, segundo dia da semana, um dia de labor, cansado, um clima convidativo para ficar em casa, comer alguma coisa, uma sopa, alguma coisa, né, quentinha. Estamos nós aqui na igreja buscando o propósito da nossa existência, que é servir a Deus. Por esta razão, eu lembro, minha mãe uma vez, ela me disse assim, meu filho, o maior milagre é um pecador aceitar Jesus. Eu orei para minha mãe e falei, mas o que é isso então? Ela, não é quando o povo levanta a mão e aceita Jesus. Ela falou isso na época. Eu me congreguei na igreja, que até hoje, todo culto tem gente aceitando Jesus, né? Só que, pelo tempo, só que eu saí de lá tem 20 anos. E o tempo que continua ainda antes disso era para estar uma igreja maior do planeta. Então você vê que isso não é nascimento novo, né? É emoção. Alguns ficam. Mas seguindo aqui o raciocínio. Aí eu achava fácil, uma coisa mais fácil. Pregador pregou. A pessoa, quem quer aceitar Jesus, levantava a mão. Hoje não está fácil, não, mas na época era fácil. Aí o povo vinha. Isso é o maior milagre. Porque para mim aquilo era comum. O maior milagre. Eu não entendia. Aí eu achava o maior milagre. Eu tive com Gesiel Gomes na Santa Maria da Vitória. Chegou lá, a mãe chorando, só tinha um filho que ajudava ela a viver em casa.
Segundo os médicos, tinha 1 litro de sangue no corpo dele, ele ia morrer, e não estava achando doação de sangue naquela cidade do interior. Gesiel Gomes, mas eu entro lá, ele vai tirando os aparelhos do cara, vai orando, o sangue de Jesus tem poder, mas a vitória é nossa, aquela coisa dele, e foi pegando o homem, nós saiu com o homem alto e tudo. Eu falei, uai, que maluquice é essa? O homem está bom, que milagre bonito é este, ver? Aí nós vamos para outra cidade, ele vai pregar, está num paralítico, lá. Aí a pessoa falou, esse menino paralítico tem muitos anos aí, sofreu um acidente. Aí nós passamos uma mensagem para o Gesiel, ele, sal do cenário de Cristo com a paz do Senhor. O paralítico saiu correndo, eu falei, que maluquice é essa? Aquilo para mim era um milagre, agora novo nascimento, levantar a mão, eu não entendia. Aí eu fui entender que não é isso o novo nascimento. O novo nascimento é mais do que isso. O novo nascimento é você pegar alguém que não consegue ter os olhos abertos no momento e apresentar o Evangelho. Já pensou? Um dia eu fiz um vídeo, mas o pastor Wellington na casa, não sei onde para lá, e tinha tanta folhinha de santo lá, de tanta imagem, estava empoeirado, de 1980 e muito até os dias atuais, e eu pensei assim, por que não joga isso fora? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Naquela época eu tinha pouco tempo, nós estávamos aqui na igreja, por que não joga isso fora? Aí eu fui pensar, zelo não a data que não serve, mas ao santo que está impresso naquela folhinha. Olhei para a dona daquela casa que nós está fazendo culto, vocês pastor Wellington lembra disso? E pensei, já pensou uma senhora de aproximadamente 80 anos, foi criada adorando aquelas imagens, nós leva a palavra, ela aceita Jesus, ela está dizendo assim, olha, 80 anos perdido, isso aqui não serve para nada, agora eu encontrei com o autor da fé, com aquele que é o meu Senhor e Salvador. Isso é um milagre, irmãos, é um milagre, é um novo nascimento. E como dizia Lutero, o problema é que tem hora que o velho homem tenta em ressuscitar. E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8. Pregar, irmãos, a grande comissão não é fácil. Não é fácil. Além desse propósito de pregar a grande comissão, nós temos que crescer, não podemos ficar na inanição, na inércia, parado. 1 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que sabe nada de Bíblia. Por quê? Porque gosta de igreja de movimento. Pastor Josué Brandão, ele pregando na nossa reunião administrativa na sede, ele falou sobre isso, que o Brasil corre o mesmo risco do que os Estados Unidos da América. O Evangelho, ele se popularizou e não se consolidou. Hoje nós temos crentes que vai para qualquer tipo de igreja, porque não tem conhecimento da palavra. Irmão, e buscar o conhecimento tem hora que é chato, porque o conhecimento confronta a nossa ignorância. Hoje nós temos crentes que não sabem a importância de orar, de jejuar, de conhecer as Sagradas Escrituras, de pregar a palavra, de ser fiel a Deus no trato, na caridade, de viver uma vida piedosa. Por quê? Porque a gente quer num culto, não é que ensina a palavra. Irmão, se eu anunciar aqui um exemplo, eu pretendo, Deus tem tocado no meu coração, até conversei com um rapaz hoje, e Deus já estava tocando isso no meu coração, depois que ele foi falar sobre isso comigo ainda, reforçou. Eu trazer um estudo sobre o jejum bíblico. O povo não sabe nem como jejuar mais. Mas se eu falar assim, olha, mas eu vou trazer alguns assuntos didáticos sobre jejum, sobre oração, sobre dízimos e ofertas à luz da Bíblia, sobre uma série de coisas. Ah, não, eu quero uma ministração de cura, de poder. Eu vim buscar algo aqui hoje. Por quê? Porque o aprender hoje nós não queremos, nós estamos fazendo o Evangelho um à la carte. É o que essas igrejas têm feito, à la carte. O que você precisa mesmo? Um culto de divorciados? Vamos ter um culto para os divorciados aqui. Não, nós vamos ter um culto para os doentes. Um culto para os empresários. Eu não sei qual culto é mais ruim que o outro, porque o melhor culto é o culto para Jesus. Fez do Evangelho um à la carte, e nós somos os clientes que estamos à procura desse à la carte. E o Evangelho não é o que eu quero. Quer que eu prove? Nem precisava, mas eu vou provar. Marcos capítulo 2, destelharam a casa, desceram um homem, Jesus fala, perdoados estão os seus pecados. Eu imagino que os homens amigos olhavam assim, ofegante ainda, quer carregar um marmanjo com cama e tudo. Ah, logo hoje esse homem tinha que falhar. Logo hoje? Tanto trabalho para nada? Aí Jesus fala, por que razoar em vossos pensamentos? Quero que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Curar ele?
qualquer um pode, mas perdoar pecado só eu. Ele não está precisando de cura, ele está precisando de perdão de pecado. Mas já que eu não faço só o que vocês pedem, pensam, imaginam, faço muito mais além, toma a tua cama e anda. Talvez eu venha aqui hoje buscar uma prosperidade financeira, e Deus não quer me dar uma prosperidade financeira, Ele quer me dar um perdão do pecado, uma experiência com Ele, uma intimidade de provisão com Ele. Às vezes eu quero ter uma casa boa, uma conta corrente pomposa, e Deus não quer me dar uma casa no direitos civis e reais. Os irmãos aqui sabem, mais importante do que a propriedade é a posse. Se eu alugar a casa do Dr. Rogério, ele é dono, e eu estou com a posse, contrato arrumadinho. Enquanto o contrato estiver em vigência, ele só entra na casa se eu quiser. Ele pode ter uma cópia, se ele entrar na minha casa que eu aluguei dele, ele é passivo criminalmente de estar em propriedade alheia, em posse alheia, ele não pode entrar. Ele tem que falar, olha, eu quero visitar a casa aí, eu quero olhar algumas coisas, quero fazer uma reforma, posso ir, qual horário que o senhor me recebe? Então tem hora que Deus não vai te dar propriedade, mas vai te dar a posse. Você precisa mais da posse que propriedade. Você precisa mais de documento, de um lugar para habitar do que de um documento. Eu quero uma conta robusta para me comprar um remédio, comprar comida à vontade. Não, dessa vez você não. Você eu vou escolher para o meu nome ser glorificado. Eu vou mandar os corvos levar comida para você. Eu vou te dar o necessário, Filipenses 4,19. O que é importante não é você ter a despensa cheia, o importante é você ter a comida do momento, porque se você não tiver a comida do momento, você não sabe se vai chegar a comer a comida que está sobrando na despensa. E crescimento espiritual demanda renúncia do pecado. Paulo fala, os Efésios 4, 13, está aqui, 4, 13 e 15, ele fala sobre isto, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em ronda por todo o vento de doutrina. Irmãos, tem gente que se leva por todo o vento de doutrina. É vento de doutrina, mas não é doutrina. Pegam recortes da Bíblia e fazem dela uma coxa de retalho. Aqui Jesus está dizendo isso, aí vende feijão, vende sabonete, vende cura, vende triunfalismo, vende coutilização da fé, porque não tem crescimento. Deixa eu adiantar um pouquinho, eu tenho mais 2 tópicos, mas não vai dar para falar não. Proposta da perseverança da santidade, Hebreus 12, 1 a 2, portanto nós também, pois deixamos rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o embaraço do pecado. Aqui eu uso uma palavra coloquial, que é o peso do pecado. Tem gente que serve a Cristo com o peso do pecado. Nós temos que deixar isso para lá, e atentar para a nossa salvação, abandonar o que nos afasta de Deus ao longo da caminhada cristã. Irmãos, não tem como nós flertar com o pecado e não ser seduzido ou, na verdade, abduzido por ele. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não vamos vencer a batalha perdida. A fraqueza que eu e você tem, cada um na sua fraqueza. Um tem fraqueza na bebida, outro com mulheres, outros com dinheiro, sei lá qual é a fraqueza subjetiva de cada um. Mas eu só sei de uma coisa, flertar com ela é pedir para perder a batalha. Então a Bíblia fala, nós temos que afastar, depende de nós. Irmãos, eu estou ouvindo uns pedidos de ajuda ultimamente como pastor, que tem me preocupado. Eu quero ajudar, mas eu não posso fazer muita coisa. Irmãos falam assim, pastor, me liga, me incomoda para mim vir para o culto. Eu tenho que vir para a igreja, eu quero sair do vício disso, daquilo ou daquilo outro. Me ajuda, não desiste de mim. É tudo que eu gostaria de um crente falando, não desiste de mim, eu não desisto. Só porque não tem jeito. Ele tem que fazer a parte dele. Uma pessoa que quebra o braço, por mais que doa, ela vai ao ortopedista, ele põe pino, faz uma cirurgia, ele sabe, uma hora vai sarar, eu vou ficar livre disso. Se ficar muito legal, eu vou no fisioterapeuta, isso me ora. Mas você vai no psicólogo, irmão, ele não vai fazer uma cirurgia no seu cérebro, arrancar o seu vício, arrancar a sua dependência. Você vai num pastor, ele não vai arrancar a sua apostasia espiritual. É você mesmo, sem vontade de orar, recomeçar a orar.
Começa a ler a Bíblia, chega no final do capítulo, não sabe nem o que leu, porque a cabeça viajou para tudo quanto é lugar. Mas é você que vai ter que fazer isso. É igual as mães que amam as filhas bonitinhas, né? E se eu pudesse poupar minha filha de dar a luz, eu daria luz no lugar dela. Tadinha, mexe com o emocional, mexe com o físico. Pois é, mas tem umas mães hoje que mesmo parindo no filho está sendo pura chocadeira. Imagina se você pudesse ser mãe no lugar dela também. Não prestar não. É uma experiência dela, personalíssima, intransferível. A fé é intransferível. A experiência que eu tenho com Deus, minha esposa não tem. Aquela tem e eu não tenho. Meus filhos também não. Vocês também não. É que vocês têm, eu também não. Ou seja, nós podemos um ajudar o outro. Ajudar. Fala comigo aí, todo mundo, vamos lá, ajudar. Fala, ajudar, vai. Mas não é fazer. Um dia um camarada pediu fazer uma orientação no TCC. Pastor lá, eu sou meu orientador, vai ser bom demais. Ele achou que eu ia fazer o trabalho dele. Por mais que eu tenha habilidade, eu não posso fazer. Ele tem que fazer, ele tem que aprender, ele tem que percorrer aquele caminho torturante, doloroso, que vai moldar a ser alguma coisa. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento.